Podemos utilizar o uso da nova estrutura Lake Database para armazenar os dados de uma maneira mais intuitiva. Meu nome é Fábio Menezes e nesse vídeo nós iremos aprender como converter arquivos CSV em Parquet, disponibilizando os seus valores dentro de tabelas no Lake Database, inclusive possibilitando fazer um relacionamento entre elas. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal. É importante para valorizar nosso conteúdo. Também utilizem os comentários para interagir comigo. Vamos lá, pessoal! Primeiramente, nós iremos utilizar o Azure Data Studio com o kernel Python anexado à minha máquina local para converter o arquivo CSV em um formato Parquet. Precisamos instalar o pacote e passar os parâmetros de importação tanto para a minha origem quanto para o meu destino. Vejam que eu vou utilizar uma variável contendo o nome do arquivo e nós precisamos definir o caminho de onde ele se encontra. Aproveitando, eu vou mostrar para vocês que este arquivo que nós iremos converter, ele tem aproximadamente 3 GB. Voltando para o meu Azure Data Studio, eu vou informar a pasta onde o arquivo está contido e passar os parâmetros que definem o delimitador das colunas, pois este arquivo em especial não utiliza a vírgula como separador. Na próxima etapa, nós iremos ler esse arquivo CSV utilizando essas opções e gravar este resultado em um formato Parquet. O importante entender aqui que cada tipo de arquivo pode conter um encode diferente. E para que os meus valores tenham os acentos definidos corretamente, eu vou fazer uso de outras opções de leitura do arquivo CSV. Feito isso, eu vou executar esse script Python e percebam que, após finalizada a conversão, o arquivo gerado em formato Parquet, ele tem aproximadamente 590 megas. É uma redução muito sensível do tamanho do arquivo. Fizemos esse procedimento para enviar estes arquivos num tamanho mais compactado para nosso Azure Data Lake. Agora nós iremos fazer uso da ferramenta desktop Azure Storage Explorer. Vou primeiramente criar uma nova pasta e clicar no botão Upload, selecionando os arquivos que nós convertemos para Parquet. O bom de utilizar essa ferramenta é que o progresso de transferência desses arquivos é exibido logo abaixo. Finalizado esse procedimento, nós podemos ir para o Azure Synapse Analytics. Eu vou, dentro do meu Azure Data Lake, atualizar a minha estrutura para que a pasta criada e os arquivos que nós fizemos upload apareçam dentro dela. Clicando no botão mais e selecionando a opção Lake Database, ele vai solicitar para você o nome deste objeto. Percebam que eu posso definir qual é o meu linked service associado a este recurso e alterar o nome da pasta onde os dados se encontram, definindo também o formato do arquivo para Parquet.
nós iremos adicionar uma nova tabela utilizando os arquivos do meu Azure Data Lake. Agora eu vou definir o nome dessa tabela e o linked service que nós iremos utilizar para obter os arquivos. Neste caso, eu vou selecionar o arquivo de instituições de ensino superior no formato Parquet. Clico em OK e agora clico em continuar. Não necessito fazer nenhuma alteração nessa etapa do processo, então para concluir, agora clico no botão criar. Percebam que a minha nova tabela foi relacionada em uma área de trabalho visual, mostrando tanto o nome desta tabela quanto as colunas existentes e os tipos de dados definidos a eles. E, ao clicar na estrutura do lado esquerdo, atualizando as tabelas, eu percebo que posso criar uma consulta para obter os 100 primeiros registros. Ao executar essa consulta SQL, ele apresenta uma mensagem de erro do tipo de dado que foi definido incorretamente. Para corrigi-lo, eu volto para o meu Lake Database, clico na aba Colunas e altero o tipo de dado conforme a origem. É necessário compreender qual é o tipo de dado para cada coluna. Feito as alterações necessárias, eu posso executar novamente minha consulta SQL e agora nós temos o resultado sendo exibido corretamente. Utilizando o mesmo procedimento, nós iremos fazer a criação da nova tabela utilizando o segundo arquivo, que são dos cursos existentes para cada instituição de ensino. Vejam que ele apresenta também essa nova tabela visualmente e eu posso fazer um relacionamento utilizando a coluna de código da instituição entre as tabelas. Simplesmente clicando na aba Relacionamentos, eu vou selecionar a tabela da instituição de ensino e clicar na opção Adicionar relacionamento da tabela, selecionando a coluna que será vinculada com a tabela de curso e a mesma coluna existente contendo os códigos das instituições de ensino. Percebam que visualmente na tabela de curso nós temos para a coluna de código da instituição uma sigla FK para chave estrangeira. Vou publicar essas alterações e vou utilizar o Power BI para conectar ao meu Azure Synapse Analytics. Percebam que, ao selecionar esta obtenção de dados, eu preciso informar qual é o link desse recurso e selecionar o novo Lake Database que nós criamos. Ele participa também da mesma estrutura onde o nosso SQL Server SQL Pool foi criado anteriormente em outro vídeo do canal. Portanto, selecionando as tabelas, eu vou carregar seus dados, pois é sempre importante lembrar que nós estamos utilizando o modo de conectividade e importação, pois essa estrutura ela é serverless e o custo está associado à tramitação dos dados. Clicando na opção Modelo, nós conseguimos ver o relacionamento já executado entre as tabelas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no canal
para valorizar o nosso conteúdo. É importante também interagir comigo utilizando os comentários. Até a próxima, pessoal! Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.